Muito bom que a gente está aqui junto, conversando um pouco aqui agora sobre a palavra de Deus. Nós vamos falar sobre famílias. E eu quero desafiar você a olhar para uma família da Bíblia, para uma família que é bem interessante porque ela não é uma família real, mas ela é uma família de uma parábola. É uma família de uma história, é uma família fictícia, mas que revela e ensina coisas muito profundas. E essa família ela foi retratada na história por um quadro, né? Não dá muito para ver. Bruno, apaga para a gente lá a primeira luz, só para a gente ver esse quadro do púlpito, luz do púlpito, por favor, Bruninho. É um quadro que o nome do quadro é O Retorno do Filho Pródigo, ou A Volta do Filho Pródigo. E esse quadro ele está no museu, lá na Rússia, em São Petersburgo. E é muito interessante esse quadro, porque ele mostra aqui o filho retornando para casa, um pai recebendo o filho, ele mostra aqui o irmão mais velho representado aqui no quadro, algumas pessoas olhando, e é um quadro bem interessante porque ele foi pintado, pode ligar de volta, ele foi pintado por um holandês chamado Rembrandt. E Rembrandt, a história de vida dele é muito interessante, porque ele é um daqueles pintores que marcaram a época, não só pela sua pintura, mas também por toda a história de vida desse cara. Ele teve altos e baixos, chegou a ter muito dinheiro, chegou a ser muito pobre, ele conseguiu ter um status muito grande na sociedade e depois ele foi completamente abandonado. E diz a história dele que esse foi um dos últimos quadros que ele pintou. E é um quadro muito famoso, muito conhecido, é um quadro que mexe com muita gente. Inclusive eu li um livro emprestado pelo Bira, ele arrumou um livro de um padre e ele me deu para eu ler, né? E eu li o livro do padre, e o livro do padre comentando esse texto, comentando essa história, ele revela algumas coisas interessantes. Então, irmãos, esse quadro e a história do filho pródigo, ela impacta muita gente. Porque é uma história muito interessante, é uma história que revela dois irmãos que parecem que estão tão distintos, mas eles estão com o coração tão próximo. E eu quero desafiar os irmãos essa noite a olhar para o texto de Lucas, capítulo 15, e a gente vai ler toda a história do filho pródigo, e nós vamos fazer algumas considerações a respeito dos dois irmãos. Ok, voltou. Vamos lá, capítulo 15 de Lucas, versículo 11 em diante. A plateia de Jesus aí tem fariseu, tem publicano, pecador, tem escriba da lei, todo mundo ouvindo essa história dessa família. Vamos lá, versículo 11, diz assim a palavra de Deus. Continuou Jesus contando. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe, e ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali, desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, ele disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi, Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele longe quando o seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse, Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu, põe nele um anel no dedo
e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se e se alegrarem. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio o teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que eu te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Irmãos, nós vamos começar falando do filho mais novo. O filho mais novo, logo de cara, no versículo 12, ele fala assim: pai, dá a minha parte dos meus bens. E é interessante pensar sobre isso, irmãos, porque no contexto do Oriente, no contexto onde essa parábola foi contada, desejar isso do pai é a mesma coisa de desejar que o pai morra. Eu quero que meu pai morra para que eu use aquilo que é por direito dele, mas agora eu quero que seja meu. Então é um filho que estava lá pedindo algo meio que absurdo para o pai. Ele queria a parte da herança dele para que ele pudesse sair daquela casa e viver. Então, irmãos, o que ele queria, olha só o que o slide está dizendo. O filho indo embora, deixa eu puxar aqui para eu ajudar aqui. O filho indo embora é, portanto, um ato muito mais grave do que parece à primeira vista. É uma rejeição cruel do lar no qual o filho nasceu e foi criado, e uma ruptura com as mais preciosa tradição apoiada pela comunidade maior do qual ele faz parte. O que ele está dizendo com isso? Estou dizendo o seguinte: o filho pedia isso para o pai, ele está dizendo assim: tudo que eu aprendi não está interessante mais, pai. Essa casa onde eu nasci, vivi, experimentei tudo isso que o Senhor está me oferecendo, não está legal. Eu acho que tem coisas mais interessantes. E é legal olhar para o texto, irmãos, porque parece que a terra distante é mais aconchegante que a casa do pai. A terra distante, um lugar onde o imaginário dele chegava e falava: poxa, longe da casa aqui, eu acho que eu vou me satisfazer um pouco mais. E aí começa essa questão do país distante. O país distante é um mundo no qual não se respeita o que em casa é considerado sagrado. A terra distante, irmãos, distorcia completamente aquilo que em casa era ensinado. E por incrível que pareça, isso começou a seduzir o filho mais novo. Aquele amor que o pai desde pequeno demonstrou, aquele carinho, a alegria da casa, a fidelidade, aquele convívio, parece que em um determinado momento ela começou a ficar tão sem graça, começou a ficar tão... Olha a terra distante. Parece que tem algo melhor. Parece que lá vão me valorizar mais do que aqui dentro. E aí, irmãos, começa o coração, a mente, começa a deixar a casa. Alguém que criou, que conheceu o pai intimamente, que experimentava das bênçãos da casa, alguém que experimentava do melhor, começou a ser seduzido e começou a deixar a casa. Deixar a casa é viver como se eu ainda não possuísse um lar e precisasse procurar muito à distância até encontrá-lo. Parece, irmãos, que ele não reconhecia que ali era a casa dele.
Parecia que o lar dele estava longe. Irmãos, essa história tem muito a ver com filhos aqui dentro. Quantos muitas vezes conhecem o Pai desde lá atrás? Quantas experiências eu já tive com o Pai? O Pai me sustentando, o Pai me amparando, o Pai me amando. E parece que surge alguma coisa que é mais interessante que o carinho do Pai. E o texto diz o que é. Olha só, a pergunta que eu faço e a pergunta que o texto vai responder: por que eu deixaria o lugar onde eu posso ouvir tudo o que eu preciso? Por quê? Por que alguém deixaria essa casa, a casa do Pai? Percebe que a parábola não se resume a pai e filho só, mas um relacionamento entre pai e filho, o pai celestial e o filho que desde pequeno está sendo cuidado? É porque, irmãos, na vida sempre surgem vozes. Sempre aparece aquelas pessoas na nossa caminhada que ela vai dizer para você: cara, você está nessa igreja há tanto tempo, eles não valorizam você. Sai daí, cara. Sai desse lugar. Para quê? Eles não te amam aí. Olha só, não amam você. Nunca te reconheceram. Vem aqui, vem experimentar o amor de verdade. Irmãos, os jovens sabem, quando entram na faculdade, que essas propostas são bem fortes. Você é cristão? Você segue isso? Olha aqui, olha o que nós temos aqui. É muito mais gostoso e divertido. Para que você vai ficar servindo a esse pai que é meio estranho? Esse pai não deixa você fazer nada. Tudo não pode, tudo é errado. Quem é esse pai que proíbe tudo? Quem é esse pai? E aí, irmãos, essas vozes parecem que são mais gostosas aos nossos ouvidos do que a voz do Pai. O Pai que nós conhecemos. O Pai que nos sustenta, o Pai que nos guarda, o Pai que nos perdoa, o Pai que está disposto a te ouvir todos os dias. Mas as vozes são mais interessantes. Irmão, eu não sei qual é a sua situação diante do Pai. Eu não sei o quanto você está próximo do Pai ou o quanto você está longe do Pai. Mas esse jovem, ele pegou o que ele tinha, seduzido pelas propostas do mundo, foi para essa terra distante, e nessa terra distante, ele foi útil até quando ele tinha o que oferecer. Porque a terra distante, porque a terra onde o Pai cada vez mais fala menos, porque a nossa mente vai ficando surda para os ouvidos do Pai, a terra distante te reconhece quando você tem o que oferecer para ela. Porque quando você não tem mais nada para oferecer para a terra distante, você não é mais útil. Esse é o mundo que a gente vive, irmãos. Esse é o mundo em que nós estamos inseridos. É um mundo que você é válido e reconhecido quando você tem coisas para dar. Porque quando você não tem mais nada para dar, sai daqui. É isso. E tem tanta gente seduzida pelas propostas do mundo que ele dá a vida para onde ele trabalha, mas ele não ouve o que o Pai está pedindo. Ele morre pelo emprego dele, é mais importante, o meu emprego é tudo para mim, porque é lá no emprego que eu sou reconhecido, que me pagam, que me valorizam. Na casa do meu pai ninguém me reconhece. Irmãos, quando acabar o que você tiver para oferecer, você vai para o olho da rua. Que nem aconteceu com esse jovem. Acabou o dinheiro dele, ele foi parar onde os porcos estavam. E a casa do Pai, irmãos, por mais que tenha irmãos estranhos na casa do Pai, porque a gente vai ver outro irmão que é meio maluco também, por mais que tenha os irmãos, aqui é a casa do Pai. Irmãos, a casa do Pai
É onde tem o reconhecimento por quem você é e não por o que você tem. A casa do pai, o pai te valoriza não pelo que você veste, mas pelo que você ama ele. O pai te valoriza não por onde você chegou na sua vida, mas por quem você é. A gente que é pai, a gente reconhece os nossos filhos e valoriza ele por coisas tão, né? A Sofia faz uns desenhos, essa semana foi fantástico. Ela fez um monte de rabisco assim, né? E ela veio mostrar, falou, olha pai, olha o que eu desenhei. Eu olhei aqueles rabiscos. Eu falei, o que é isso? Ela olhou para mim e falou, é um satélite. Eu falei, um satélite? De onde você tirou que é um satélite? É um satélite. Eu falei, para que serve um satélite? Olha pai, o satélite liga a internet, liga a televisão. Eu falei, que genial. E é um satélite, graças a Deus, porque é um satélite. Percebe? E ela ficou toda feliz, e eu fiquei feliz porque aquilo era um satélite. Irmãos, se nós que somos pecadores, nós conhecemos, reconhecemos e amamos, e abraçamos e vibramos com o satélite, imagine o Pai. O Pai que te ama e te conhece, não tem o que esconder do Pai, irmãos. Não tem. Ele sabe o coração que você tem. Ele sabe o que você está pensando. Não tem por que esconder. Aproveite da liberdade, do amor que o Pai te dá. Se você está distante, volta. Porque é interessante a volta do filho. A volta é fantástica, porque ele reconhece uma coisa bem interessante. Nesse processo de voltar para casa, quanto mais distante eu fico da voz do Pai, mais preso e manipulado eu pertenço ou permaneço nas tramas do poder do mundo. Então, quanto mais distante eu e você ficamos, cada vez menos ouvimos o Pai, cada vez mais boneco nós somos nas mãos dos outros. Mas o processo de volta para casa é interessante, porque uma coisa ele começou a perceber. Olha para o seu texto, versículo 17. E versículo até o 19, vai cair a ficha nesse moleque. Né? Olha só, versículo 17. Então, caindo em si, ou seja, caiu a ficha, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Irmãos, tantas vezes a gente está longe da casa do pai, passando fome, mas estamos lá. Mas cai a ficha um momento. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. E lhe direi, Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Irmãos, caiu a ficha. E o que é que quer que ele tenha perdido, ele ainda continuou sendo filho do pai. Isso que é interessante. Caiu a ficha nele porque é o seguinte, ele olhou para o porco e ele disse, eu não sou porco. Eu sou filho do meu pai. Essa é o grande momento de alguém que está longe de Deus. Eu não sou porco. Estou todo sujo de lama. Estou longe da casa. Mas eu sou filho de Deus. E sabe o que é maravilhoso, irmãos? Aquele que é filho de Deus, nunca deixa de ser filho. Nunca deixa de ser filho. Tem como a Sofia deixar de ser minha filha? Não tem. Ela pode se sujar de lama o quanto ela quiser. Ela é minha filha. Ela não é um porco. E foi isso que o jovem entendeu. E isso que é o chamado para aqueles que estão longe da casa do Pai. Olha para você e fala, você não é um porco. Você é filho de Deus, que foi resgatado pelo Pai, que foi amado, que foi perdoado, que foi restaurado, renovado, que Deus te deu algo que você não tinha, que era o merecimento de viver para sempre. Irmãos, se você está longe do Pai, volta para casa. Porque o perdão do Pai é fantástico. E é interessante esse processo de voltar para casa, porque às vezes a gente fica assim, igual o jovem, né? Eu vou ser um trabalhador ali. Pai, deixa eu ser um trabalhador. Irmãos, quando Deus perdoa, Deus perdoa. Quando Deus te restaura completamente.
Às vezes a gente não entende o perdão do Pai, que é um perdão absoluto, é um perdão que não tem resquício. Não é um pai que vai te jogar na cara o que você fez porque ele perdoou. Perdoou é nunca mais cobrar por aquilo. Tá certo, você fez, eu assumi a dívida, paguei, está pago, não deve mais nada. Livre, perdoado. Ufa. Irmãos, voltar para casa é bom. E volte com o coração certo de que Deus não vai te ficar, você fez isso, agora você vai apanhar. Irmãos, o Pai está de braços abertos para te receber onde você estiver, na situação que você estiver. Só necessita uma coisa: arrependimento, quebrantamento de reconhecer que você é pecador, como o jovem reconheceu, pequei contra o céu, pequei contra ti, mas eu sou filho, e o Pai me recebe de novo. Irmãos, o verdadeiro cristão, o verdadeiro filho de Deus, não é aquele que não peca, mas é aquele que vive se lavando do pecado. É aquela pessoa que constantemente tira a lama do porco, tira a lama da sujeira deste mundo. É isso. Voltando para casa, para experimentar a alegria da casa. Voltando para casa, para comer da melhor comida que o Pai tem para oferecer. Voltando para casa, para ter intimidade com um Pai que nos ama, mesmo sabendo quem nós somos. Esse é o Pai celestial. E olha que interessante, nós podemos olhar Jesus como um filho que sai de casa. Mas diferente do filho pródigo, a palavra pródigo significa aquele que sai e gasta o que não tem, gasta dinheiro demais, investe em coisas erradas, isso significa pródigo. Mas Jesus como filho, é interessante de perceber ou pensar de Jesus como sendo o filho que sai de casa. E olha só como Jesus sai de casa. O filho que saiu de casa debaixo da obediência do Pai, para um país distante, ou seja, o Deus Filho se fez carne, habitou entre nós, desfez de tudo o que possuía, e, em vez de deixou toda a sua honra, toda a sua glória para vir aqui em nosso mundo. E através da cruz voltou para a casa do Pai. Ele veio resgatar os perdidos para levar de volta para casa. Olha só o que o Filho Jesus, que saiu de casa, fez. Ele veio buscar a mim e você. Porque ele ouviu a terra distante. E ele não ouviu um grito de sedução, ele ouviu um grito de desespero. Ele ouviu a terra distante que clamava: Senhor, estamos desesperados. Não era uma sedução, era um desespero. Então, quando Jesus saiu de casa, quando Jesus saiu do conforto da divindade, ele veio para resgatar o filho que estava perdido. Ele veio na obediência do Pai, deixou a sua honra, deixou a sua glória, deixou a sua majestade para morrer na cruz, para nos reconciliar com o Pai. Eu e você só somos filhos de Deus, porque Jesus morreu na cruz e nos deu o poder de sermos filhos de Deus. É graças a essa obra de Jesus que saiu de casa, para buscar a mim e buscar a você. Graças a Deus por esse Jesus que nos resgatou e nos trouxe de volta para casa. Vamos falar do mais velho, rapidamente? Olha só a história do filho mais velho. Ela começa de uma forma surpreendente. Versículo 25. Olha só o que o filho mais velho, que não estava em casa, diferente do retrato lá, a história diz que ele não só pintou o filho mais velho dentro de casa, por causa da história do filho, mas ele pintou porque ele misturou com a outra parábola das dracmas e da ovelha perdida, e ele criou um ambiente por trás. Então, a história do quadro não é que o cara nunca leu a Bíblia, ele pintou o filho dentro de casa e o filho não estava. Não, ele misturou as parábolas e ele fez uma obra de arte fantástica. Mas olha onde o filho mais velho estava nesses fatos. Versículo 25. Ora, o filho mais velho estivera no campo, então ele estava trabalhando. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. E ele chamou um dos criados e perguntou-lhe: o que era aquilo? E ele informou: veio o teu irmão
e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Irmãos, o filho mais velho, é muito interessante de pensar nele, porque o filho mais velho, ele é alguém que era obediente. É alguém que cumpria os rituais da casa, era alguém que respeitava, que trabalhava. O filho mais velho era alguém que nunca saiu de casa. Ele estava ali, cumprindo as ordens do pai, fazendo o que tinha que ser feito. E o filho mais velho parece que tem esse tipo de responsabilidade, né? Olha só, parece que o filho mais velho sempre foi obediente, sempre esteve presente na casa, cumprindo as suas obrigações e cumprindo as ordens do pai. Mas é interessante olhar para as palavras do jovem e perceber uma coisa: o quanto isso lhe gerava ressentimento e amargura. Ele era uma pessoa ressentida, irmãos. Era uma pessoa amarga. Alguém que cumpria os rituais da casa, mas ele não estava com o coração na casa. O mais jovem foi embora, o coração foi embora, mas o filho mais velho estava lá. Mas o coração dele não estava na casa. Era alguém que estava dentro de casa, mas o coração longe. Irmãos, quantos de nós estamos aqui tanto tempo na comunidade, tanto tempo na família de Deus, tanto tempo estamos em casa, mas somos pessoas extremamente amarguradas, ressentidas, que não se alegra com mais nada. Nós estamos aqui, cumprimos o ritual que temos que cumprir, estamos aqui na igreja, cantamos, saímos aí, trabalhamos, somos honestos, mas somos amargos, somos ressentidos, porque às vezes a gente acha, não me valorizam, vem a pessoa, se converte, é uma alegria, essa tranqueira aí vai ficar 2 semanas na igreja e vai embora. Sabe? Cara, extremamente amargo. Dentro de casa, mas não se delicia com as coisas da casa. Mero formalismo, o coração está longe, irmãos. Coração distante. O filho mais velho é aquele que sempre esteve na casa do pai, mas na verdade sempre esteve preso e reprimido. Um filho amargo, um filho que cumpria, mas no coração estava insatisfeito. Senhor, o outro é muito mais bem-sucedido do que eu. Quanto ele tem bênçãos e eu não tenho. Eu sou fiel ao Senhor, o Senhor nunca me dá nada. Um filho que queria ser perfeito, íntegro e sem falha, mas isso tudo lhe fazia alguém que não experimentava o carinho, o perdão e a liberdade do pai. O filho mais velho era alguém que vivia com o pai, mas era infeliz. Era alguém que olhava o pai como alguém autoritário. Era alguém que olhava para o pai e falava assim, poxa pai, tudo não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Era alguém reprimido, triste, porque nunca entendeu o que é que o Deus ou o que é que o pai estava ensinando. Alguém dentro de casa, mas muito distante. Talvez você esteja tanto tempo dentro da casa do pai e está triste. Tanto tempo na casa do pai e é uma pessoa amarga. Tanto tempo na casa do pai e não consegue se alegrar com nada. Quero dizer, irmãos, que talvez você esteja aqui com o corpo, mas o seu coração está longe do pai. E é interessante também como o pai trata esse filho. Assim como o pai amou e demonstrou o amor no perdão, no abraço, no restaurar do filho que voltou arrependido, o pai faz algo sensacional com esse filho. Ele mostra para o filho 2 verdades que são grandiosas, irmãos. O voltar para a casa do filho, em 2 palavras que o pai transmite no texto e que é verdade para nós também. Olha só, a primeira frase: você sempre estás comigo. Acorda, meu filho. Você está comigo o tempo todo. Você está aqui, ouvindo a minha palavra, cantando
voltando para mim, experimentando do meu perdão, do meu auxílio, você está aqui. Aproveita, irmãos. Aproveita que o Pai está de porta aberta para ouvir o que você tem para falar. O Pai está de portas abertas para falar, para te dar conselho, para te amar. Estar aqui, mas não desfrutar da presença do Pai, é a mesma coisa de não estar aqui. O ritualismo, a religiosidade, nos impedem de ter um relacionamento de intimidade, amor, conforto, carinho, alegria e prazer. A vida cristã, irmãos, é uma vida de prazer, de alegria, mesmo quando eu tenho dificuldade, mesmo quando eu perco o emprego, mesmo quando meus amigos estão perseguindo, mesmo quando eu não tenho o que comer, eu estou satisfeito porque o Pai está comigo. Irmãos, isso é maravilhoso, irmãos. Olha para o seu lado, o Pai está aí. Olha para dentro, o Pai está aí. Tanto tempo em casa e não percebe. Eu sempre estou contigo. Você sempre está comigo. E a outra frase é fantástica também. Ele diz assim: tudo que é meu é teu. Irmãos, percebe isso? Tudo que é meu é teu. Por que você está falando isso? Te dá um boizinho ou uma cabrinha para você matar? Para quê? Por que você quer uma cabra? Tudo é seu. Tudo é seu, aproveita. Você está na casa do Pai, é tudo seu. Tem muito crente, irmãos, que está na casa do Pai, mas deixou de aproveitar as bênçãos de pertencer à casa do Pai. Deixou de aproveitar tudo aquilo que Deus tem dado. Deixou de experimentar Deus. Percebe duas coisas: o Pai está presente e tudo que é do Pai é teu. E isso não se resume a esta vida, isso se resume à eternidade, porque os justos herdarão a terra. Irmãos, quem é que vai habitar para todo sempre na terra? Os justos. Os justos herdarão a terra. Foi Jesus quem disse isso. Um dia, vamos viver completamente nessa terra que pertence a Cristo. Um dia em que o reino de Deus for completamente estabelecido nessa terra, onde os justificados pelo sangue de Jesus estarão reinando com Cristo para todo sempre. Tudo que é meu é seu. Retorno para casa. Duas palavras que eu acho interessante de pensar: confiança e gratidão. Se você está em casa, a confiança está ligada com a convicção de que o Pai me ama. Eu estou convicto de que o Pai me ama e quer que eu me alegre com Ele e com tudo o que temos em comum. Convicção que servir e ser obediente é algo prazeroso, não é uma pena, não é uma punição. Eu ser obediente a Deus é um prazer. Quando eu obedeço a Deus, eu me livro da morte. Uma coisa importante de perceber na Bíblia: toda vez que Deus diz não faça isso, é porque se você fizer, você vai morrer. Então os nãos da Bíblia é te livrando da morte. Quando eu obedeço a Deus e quando eu sou fiel ao Pai, é aí que eu tenho prazer verdadeiro. Essa é a questão. Convicção disso, que ser obediente é algo prazeroso, bom e alegre, e que aqueles que estão longe precisam voltar para os braços do Pai. Eu estou convicto disso. Eu não falo só isso. Tem cristão que só fala, né? Ah, Jesus é uma bênção. Jesus é legal. Mas não vive, não experimenta. Convicção é experimentar, irmãos. Convicção e confiança, né? Está ligado às duas palavras. E a outra palavra é gratidão. Gratidão é uma decisão de reconhecer que tudo que eu já recebi e eu tenho recebido é do Pai. É algo impagável e mais do que eu merecia. Gratidão mesmo quando sou criticado, quando sou deixado de lado, quando se esquecem de mim. Eu sou grato ao Senhor que me quer perto dele e pagou um alto preço para isso. Tudo que eu tenho é graças a Deus. E esse tudo
ele envolve uma questão espiritual. Eu estou perdoado por Deus, eu estou reconciliado com o Pai, eu tenho acesso direto a Deus. E físico. Obrigado, Senhor, pela minha casa, pela minha família, pelo meu emprego. É tudo do Senhor. Obrigado. Confiança e gratidão. E para terminar, irmãos, eu quero ver o Filho Jesus como o Filho que está em casa. Olha que interessante isso. Hã? Toda a glória que pertence ao Pai pertence a Ele. Olha só. O Filho de Deus, com proximidade ao Pai, toda a glória. Tudo o que o Pai realiza, o Filho realiza. O Pai e o Filho não são separados. Aí tem os textos bíblicos. O Pai ama o Filho e tudo entregou em suas mãos. Olha que legal. Uma união e uma intimidade entre o Pai e o Filho perfeita. Jesus é o Filho que está com o Pai e aproveita dessa paternidade. Essa é a união da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito. Um Deus completamente unido. E a Trindade é um reflexo de como nós devemos ser, como família, como igreja e o nosso relacionamento com o Pai. Né? Assim como o Filho é um com o Pai, o Filho deseja que nós também sejamos um com o Pai. Essa é a ideia. E a pergunta para terminar, irmãos: que filho você é? Onde está o seu coração? Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Que Deus fale ao seu coração e que ele seja honrado.